Aula 11, povos germânicos, povos de origem bárbaras. Na verdade, a nomenclatura bárbaras foram dadas pelos romanos, já que eles viviam além da fronteira do Império, né? Mas eram povos que no início do Império, desde o Otávio Augusto, já praticavam relações de proteção com os romanos. Eles davam aos romanos terras para eles, no regime de colonato, e eles davam proteção em regimes de comitatos. Mas, em 476 d.C., o Império Romano Ocidental acabou ruindo, né? As grandezas, a imponente território romano acabou se decaindo, desde o imperador Teodósio, que acabou dividindo o Império Romano em dois: Império Romano Ocidental com capital em Milão e Império Romano Oriental com capital em Constantinopla. Isso acabou fragilizando as divisas territoriais romanas. Esses povos bárbaros eram vários: os ostrógodos, os visigodos, os alamanos, os suevos, os burgúndios, os dermugóis, os saxões, os anglo-saxões, mas o mais importante deles todos, os francos. Esses francos acabaram fazendo grandes alianças com a instituição da Igreja Católica, que permaneceu viril em territórios romanos e acabou se aproveitando do poderio dos francos para se perpetuar como grande potência religiosa e econômica nesse período que se inaugura como a Alta Idade Média. Então, é importante destacar que esses francos vão fazer dinastias, né? A primeira dinastia franca, o primeiro reinado franco, veio com a dinastia Merovingia, do famoso rei Clovis. O nome Merovingia descende do avô dele, Meroveu, né? Ele acaba fazendo uma sólida aliança com a Igreja Católica, acaba conquistando vários territórios, inclusive territórios já conquistados por outros povos bárbaros. É importante que se diga isso. Acaba desses povos convertendo-se ao cristianismo e iniciando um sistema de governo muito bom, né? Expandindo grandes áreas, e até propriamente dito, ele tem que se remodelar com tantos territórios conquistados por sua liderança, e ele acaba distribuindo cargos para funcionários de alto escalão, né, que acompanhavam ele. Daí surgem as lideranças dos prefeitos dos palácios, né? Esses prefeitos acabavam se apoderando de alguma província conquistadas pela dinastia Merovingia, de Clovis, e acabavam meio que pacificando e administrando esses territórios. Vale destacar um grande prefeito de palácio na época do governo de Clovis, o Carlos Martel. Ele é conhecido na história por defender os territórios francos na famosa Batalha de Poitiers, né? É uma batalha do qual os árabes, especialmente os beduínos que viviam naquelas penínsulas arábicas, estavam se apoderando de alguns territórios europeus. E o Carlos Martel acaba protegendo esse território e ficando muito famoso na época. Por que Carlos Martel se tornou importante? Primeiro, por essa defesa, e segundo, porque ele vai fazer uma aliança com o seu filho, o nome Pepino. É isso mesmo, o nome dele era Pepino. E essa aliança com o seu filho faz com que eles deem um golpe no reinado de Clovis e inaugurem uma nova dinastia, a dinastia carolíngia, em alusão ao filho mais novo de Pepino, o Carlos Magno, né? Essa sólida aliança com a Igreja Católica, da qual vai ser provida, né, vai fazer com que as lideranças carolíngias acabam distribuindo terras para a Igreja Católica, né? E nesse reinado em si de Carlos Magno vai ser o grande apogeu do governo franco, né? Ele vai trazer reintroduzir o sistema de renascimento carolíngio, que era uma espécie de construção de mosteiros, estudos patrísticos, né? Essa aliança com a Igreja Católica vai dar esse resultado, e ele vai conquistar grandes áreas. Inclusive, ele vai até se apoderar de ricos territórios que antigamente pertenceu aos romanos. Porém, a sua morte vai fazer com que surja um novo sistema político nessa Europa medieval, né? A morte de Carlos Magno vai dar início à divisão territorial conquistada por ele, pelos seus três herdeiros, na verdade seus três netos, né? Porque fica Luís, o seu filho, como líder logo após sua morte, e ele acaba dividindo as terras francas para os seus três filhos, ou seja, os três netos de Carlos Magno, né? Luís, Carlos e Lotário. Eles acabam dividindo, recebendo por herança essas terras, ricas terras francas, e aí um processo de decadência vai surgir para os reinados francos, porque os herdeiros de Carlos Magno não tinham um apego à terra, não tinham um exército próprio como seus descendentes tiveram, né? Essa divisão, é importante destacar, se dá por conta do tratado
de Verdun, né? Então esses herdeiros de Carlos Magno acabam se aproveitando dessas terras. É importante porque vai dar início ao processo feudal. Por quê? Porque estava acontecendo incursões vikings, invasões vikings em toda a Europa. E para quem conhece um pouco dessa história desses povos nórdicos, eles estavam para saquear, para roubar, para se sustentar em cima desses saqueios, né? E é importante que os herdeiros de Carlos Magno vão acabar doando terras e exigir proteção. Vai surgir o sinônimo da suzerania e a vassalagem. O suzerano, o rei, doa terras ao vassalo que exige proteção. Essas terras são denominadas feudos. E aí surge o período medievo. Mas é importante destacar que esse período, essa parte da suzerania e vassalagem é uma replicagem do que acontecia outrora desde a época do Império Romano, com o colonato e o comitatus. É a mesma coisa, senhores. Então, fica explicado um pouco essa parte aí da Idade Medieval e vamos dar seguimento aos estudos. Procurem fazer as atividades do livro de vocês, em especial atividades de sala, na página 17 e 18, né? E dá uma olhada nos exercícios online SAS, da plataforma SAS.